Aprender pelos sentidos foi o tema que ficou aqui se debatendo, pedindo para virar palavra. Porque se deixar conduzir pelos sentidos, sem a influência da cultura estabelecida, ou seja, se guiar pelos sentidos e não ficar querendo se guiar pela mente no primeiro momento, dá uma baita insegurança quando a gente fala do aprendizado pela experiência, que envolve todos os sentidos, na verdade. Ou ainda, esse é um ótimo subtítulo que me deu meu amigo sábio Z, Como Desbravar um Território Desconhecido Sem Mapas. Começa assim. Eu acordei com o barulho da chuva e com o pessoa me dizendo que não acreditava em Deus. Como eu conheço a deixa, mandei um por quê? Porque nunca ouvi. Se Deus quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida viria falar comigo. Batia aqui na porta, entrava e diria: Aqui estou. Acho gracioso o argumento. E replico que Deus não fala com a gente, é a gente que fala com Deus. E para falar com Deus, você pode, por exemplo, buscar um lugar silencioso, acender um incenso, tirar os sapatos e a gravata, afrouxar os nós que nos prendem aos desejos e aos medos e alegrar o coração, mesmo tendo comido o pão que o diabo amassou. Ora, pois, deixe Gil fora disso e saiba que é nesse Deus que dizem estar sentado lá no céu, afastado das gentes, só ouvindo súplicas e churumelas dos pecadores aqui de baixo, que eu não acredito. Eu não me ocupo pensando em Deus, em alma, no mistério das coisas. Porque fica pensando no mistério das coisas. As coisas não têm mistério ou significados ocultos. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Repara nas árvores. Brotam sementes, o broto cresce e se estica, buscando sol, formando galhos e ramos. Quando chega a hora certa, nascem os frutos que trazem sementes em seu interior. Elas não sabem para que vivem, não sabem que não sabem. A natureza tem estações e sabe a hora de agir. O mundo é para ser sentido, não para ser pensado. Pensar é estar doente dos olhos. Meu olhar é nítido como um girassol, girando para a esquerda, girando para a direita. É isso, pensar menos, sentir mais. Aí me levanto, satisfeita e matutando onde é que eu deixei aquele pedaço de chocolate que sobrou da Páscoa. Lembrei que durante a pandemia, sem muito pensar, pois não cabia pensar e nem contar os dias daquele tempo, passava horas no terraço, vendo as formigas para lá e para cá carregando folhas. E na verdade foi parando de tentar entender que eu aprendi a cheirar. E antes que vocês me entendam mal, deixa eu explicar o contexto desta frase. Perfumista é a minha profissão primeira. E ter um olfato afiado e sensível é imprescindível. É meio que a condição para ser um perfumista ou para trabalhar com fragrâncias. Tudo começou ao acaso, como geralmente as coisas mais legais da vida acontecem, e por necessidade. Cheguei para trabalhar como assistente dos perfumistas, minha função pesar os ensaios que eles faziam, combinando ingredientes cheirosos em quantidades exatas. No meu primeiro dia nesse laboratório, onde havia mais de 1.000 frascos verdes dispostos nas prateleiras, a perfumista me deu uma dica que viria a definir o meu futuro anos depois. Pesar fórmulas é uma atividade que pode vir a se tornar muito monótona com o tempo. Então, para fazê-la interessante, comece a cheirar cada ingrediente que você pesar. Assim você vai memorizando os cheiros. Foi o que eu fiz. Óleo essencial de lavanda, óleo essencial de canela, óleo essencial de madeira de cedro. Interessante. É como se pronuncia esse? Fala devagar que sai. Acetato desses 3-hexenila. Uma molécula, me disseram. Aí tem esse outro aqui, tem cheiro de xixi de gato. E o rótulo diz cassis. Nossa, esse tem cheiro de mofo. Credo, como alguém usa essas coisas fedidas para fazer perfume? E fui conhecendo toda a coleção de cheiros disponíveis. Cheiros abstratos na sua maioria. Como não tinha palavras para descrever, guardei que cheira o nome que tem. Deixei de me preocupar com o significado. Memorizei sentindo, comparando um com o outro e surpreendendo nesse novo território. No futuro, eu iria aprender a descrever os cheiros,
a combiná-los em acordes, a compor fragrâncias. Mas naquela época eu não sabia disso e nem pensava nisso. Eu achava tudo tão complicado. Eu basicamente cheirava. Passou-se o tempo e um dia resolvi que queria aprender a desenhar. E apesar de ter os olhos bem abertos, foi na escola de desenho que eu aprendi a ver. Primeira aula, papel e lápis na mesa e o convite para desenhar um rosto de memória. Não se preocupe em ser artístico. Simplesmente desenhe um rosto de memória. Risca, rabisca, risca, feito. O professor artista então nos mostra um busto, uma escultura de cabeça em tamanho natural e realista. Reparem no tamanho do nariz. Reparem no tamanho da orelha. Ela começa na linha dos olhos e vai até a linha da boca. A orelha é grande, maior do que você pensa que é. Agora olhem o desenho que vocês fizeram. Percebe que a gente tende a desenhar o que a gente pensa que vê e não o que está à nossa frente? Agora vocês vão desenhar esse rosto aqui da escultura. Não julguem. Olhem, vejam, desenhem. Simples assim. Anos depois, decido que quero aprender a falar francês e vou ter aula com uma professora nativa. Aprender a falar francês? Perguntou. Oui, repetiu o coro dos animadinhos da classe. Muito bem, très bien. Não usaremos nem livros e nem cadernos. Não vamos ler nada e não vamos escrever nada no início deste curso. Pânico total. Qu'est-ce que se passe? Il est fou ou quoi? Ela explica que no francês tem muitas letras das palavras que se escreve, mas não se pronuncia. Por isso, para aprender a falar francês, primeiro é preciso aprender a escutar. Distribui então uma fita gravada para cada aluno, onde se ouve frases simples e diálogos pequenos, repetidos 3 vezes e entremeados por um pouquinho da música de Mozart. É para aprender melhor, ela disse. E o que que é isso? Esse efeito Mozart? É um nome dado a uma teoria baseada em resultados de experimentos feitos nos anos de 1990, que defendia que ouvir trechos específicos da música composta por Mozart, tal como a sonata K488, ativariam diferentes áreas do cérebro, podendo melhorar a concentração e a criatividade e a produtividade, especialmente em tarefas repetitivas. Tal qual uma brincadeira de criança que dizia: faça tudo o que seu mestre mandar. E eu passei 2 semestres ouvindo obediente e atentamente aquelas fitas e aquela música de Mozart. Até que, tarã, afinei o ouvido e consegui distinguir os 19 sons vocálicos da língua francesa. Por exemplo, ervilha. Em francês, a gente escreve ervilha com P-O-I-S, ou seja, pois, mas a gente pronuncia Poá, como o nome daquela cidade. Interessante, né? Então, e aprender pelos sentidos, ouvir, cheirar, degustar, tocar, primeiro sentir, depois buscar entender. Viajar sem mapas, como disse Z. O território não cabe nos mapas. O mapa simplifica, é impessoal, racional. O mapa não tem cheiro, o território é sensorial. E ele não se deixa domesticar. Lembrei do Waze, aquele que a gente usa para dirigir na cidade, a gente já não olha para lado nenhum, só fica ouvindo o Waze, vira direita, vira esquerda. Da inteligência artificial, que você busca, ela te traz um monte de informação e você usa sem criticar e sem buscar, sem se provocar. A gente acaba perdendo o nosso senso de direção, a nossa necessidade de pesquisar e de buscar coisas. Busca uma coisa, vai parar em outro lugar. A internet tem essas facilidades de levar a gente para lugares diferentes quando a gente procura informação. Ajuda a desbravar territórios desconhecidos. Essa semana que passou, dia 22 de abril, se comemora o Dia da Terra, do planeta Terra. Esse ano meio que passou desapercebido, porque veio depois da Páscoa e depois da morte do Papa Francisco.
que foi no dia anterior, no dia 21. Essa data foi criada com o propósito de abrir discussões em todo o mundo sobre a importância da preservação dos recursos naturais do nosso planeta. O primeiro dia da Terra foi em 1970 e começou, acredite você, nos Estados Unidos, depois de um grande vazamento de óleo na Califórnia. Naquele dia, naquele 22 de abril, 20 milhões de pessoas se reuniram em todos os Estados Unidos, incluindo universidades, escolas, faculdades, para chamar a atenção da necessidade de cuidar da terra, de cuidar da poluição, de ficar atento aos recursos naturais, a tudo. Em 2009, a ONU reconhece esse dia como o Dia Mundial da Mãe Terra, reforçando a preocupação com a contaminação do ar, contaminação das águas, com a poluição, com o aquecimento do planeta, com o CO2, que ameaçam a vida e a existência da vida na Terra. A Terra é a nossa casa, a Terra é a nossa mãe. Não existe planeta B, não existe plano B. O que existe é esse lugar, essa natureza. E, gente, destruir a natureza é um pecado mortal, literalmente. Afina o sentido, sente a beleza desse mundo. Você vai perceber a presença do divino. Lembra que somos todos feitos de pó de estrelas? Todos pertencemos a esse universo. Todos somos feitos da mesma matéria. Meu nome é Mônica Rossetto, eu sou atriz, motriz e nariz, como eu já disse hoje, e esse é o podcast Escute o Cheiro. Obrigado por estar aqui. Fiquem bem e até a próxima. Muito obrigada pela atenção e pelos ouvidos e a escuta.